Então, esta é a nossa terceira aula e hoje nós vamos falar sobre a visão geral do tratamento. E aí nós vamos abordar os seguintes assuntos. Primeiro, o desenvolvimento da relação terapêutica. Esse aqui é de extrema importância, não que os outros também não sejam. O planejamento do tratamento e a estrutura da sessão. Terceiro, a identificação e resposta a cognições disfuncionais. Quarto, a ênfase no positivo. E quinto, a facilitação da mudança cognitiva e comportamental. Com relação ao primeiro item, que é o desenvolvimento da relação terapêutica, ou seja, do estabelecimento da aliança terapêutica, da confiança, do rapport, precisamos atentar para, primeiro, competência terapêutica. Isso quer dizer o seguinte: a habilidade do psicólogo de relacionamento interpessoal. Tem pessoas que têm dificuldade de estabelecer essa relação. Se você é um psicólogo que tem dificuldade de relacionamentos interpessoais, é fundamental que você comece a pensar em desenvolver essas habilidades. Aí você imagine, o teu paciente chega e você vai recebê-lo na porta mal-humorado, carrancudo, não é? Com expressões pesadas, não sendo cordial, simpático, não tendo uma boa comunicação oral. Então, são elementos que possivelmente dificultarão o estabelecimento dessa relação terapêutica, né? A construção dessa confiança. Segundo, certeza conceitual, para que você possa, inclusive, ter uma boa base para a elaboração do plano terapêutico. O paciente coloca as suas questões, muitas questões. Enquanto ele coloca, nós estamos ali, enquanto profissional, hipotetizando o que pode ser o problema do paciente. E aí, ninguém melhor do que o paciente para confirmar ou não aquilo que nós estamos pensando. E é interessante que nós façamos essa troca. E colhemos do paciente, né, uma certeza daquilo que estamos pensando sobre ele. Uma vez certo, ou uma vez estabelecendo um diagnóstico preciso, isso é norteador para o plano terapêutico que vai acontecer posteriormente. Terceiro, deixar claro para o paciente que todo o trabalho psicoterapêutico é um trabalho de equipe. Então, o trabalho em equipe é o terceiro elemento. Há uma visão no senso comum de que o psicólogo vai resolver o problema do paciente sozinho. Isso é uma ilusão. Ninguém muda ninguém. E aí é importante que isso fique bem claro para o paciente. Pelo menos no que diz respeito à terapia cognitivo-comportamental. É uma parceria, é um trabalho em equipe, onde o psicólogo entra com a parte dele, seu saber, sua técnica, a psicologia, e o paciente com a sua história, com a sua dor, mas também com a sua boa vontade de cooperação. O quarto, abordagem criativa. Devemos também estar atento às nossas manifestações enquanto psicólogos no consultório, na relação terapêutica, nossos gestos, nosso tom de voz, nossa abordagem, para ver se isso de alguma maneira está desagradando o paciente. Caso perceba um desagrado, há uma necessidade, ou é interessante, ou é importante que a gente mude a estratégia para que isso não seja um empecilho nessa construção da aliança terapêutica. E o quinto, o alívio da angústia do paciente. Por mais que seja uma sessão de avaliação, ou que seja a primeira sessão terapêutica propriamente dita, é importante que o paciente experimente, ainda que minimamente, algum tipo de alívio. E é legal, e isso acontece quando você, por exemplo, explica para o paciente o modelo cognitivo.
Ele começa a entender como é que a mente dele funciona, ele já vai experimentando esse alívio. Isso é também importante porque, por certo, ao experimentar esse alívio já na sessão de avaliação, na primeira sessão, o paciente se interessará em retornar para a sessão seguinte. O segundo item, então, da visão geral do tratamento é o planejamento do tratamento e a estrutura da sessão. As sessões ou trabalho psicológico na TCC, ele segue uma lógica de um planejamento. Ele não é feito ao léu, né? A moda vamos embora, como costuma se dizer por aí. Depois que a gente conceitua o caso, a gente então, com base nessa conceituação, por isso a importância da precisão, a gente elabora um plano de tratamento, né? Que a gente vai ver depois na aula seguinte a questão da conceituação cognitiva, né? Mas todas as sessões na terapia cognitivo-comportamental, elas são estruturadas, ou seja, elas têm o início, o começo, que é a primeira parte, uma segunda parte, que é a parte intermediária, a parte da discussão, e a terceira parte, que é a parte final. Na primeira parte, via de regra, nós trabalhamos o quê? Nós examinamos o quadro do paciente, os objetivos que ele tem para o tratamento, fazemos algumas anotações terapêuticas também e analisamos o exercício de casa quando é a segunda sessão. Na sessão de avaliação nós vamos, obviamente, passar um exercício de casa, né? Ainda, caso o paciente de fato queira investir no tratamento psicológico. Na segunda parte da sessão é a discussão dos problemas que foram elencados na pauta que foi criada, né? Também ensinamos o paciente habilidades cognitivas e comportamentais, como também reforçamos juntamente com ele o modelo cognitivo de acordo com a TCC. E claro, na parte final, nós fazemos um resumo daquela sessão, damos o feedback e pedimos feedback, né? E também orientamos a respeito da tarefa de casa. O terceiro item da visão geral do tratamento é a identificação, identificando e respondendo às cognições disfuncionais. Como nós vimos, né, o paciente ele funciona numa irracionalidade cognitiva. E a porta de entrada para chegar ao núcleo dessa disfunção, né, dessa irracionalidade, são os pensamentos automáticos. Então nós ensinamos o paciente o que é o pensamento automático e ensinamos o paciente também como elencar ou detectar, identificar o pensamento automático e como também ele pode refutar, gerenciar, administrar esses pensamentos, esse pensamento ou esses pensamentos automáticos. Uma das orientações é a descoberta guiada. Então, por exemplo, o paciente pode fazer a seguinte pergunta para si mesmo, em determinada situação em que os pensamentos começam a tomar conta da cabeça dele. Se ele, caso não tenha ainda identificado quais são esses pensamentos automáticos. Então, por exemplo, ele pode fazer a seguinte pergunta: o que eu estava pensando quando eu experimentei essa situação? O que veio à minha cabeça quando eu experimentei essa situação? A gente também pode estar orientando ele a criar uma imagem da situação. Crie uma imagem da situação e identifique nesta imagem os pensamentos automáticos a ela relacionados, né? Então são formas guiadas para que o paciente possa descobrir quais são os seus pensamentos automáticos disfuncionais e trabalhar essas disfunções uma vez identificada. Mas também tem uma outra orientação que pode ser dada, que é o experimento comportamental. Há uma atitude de negação de se experimentar uma situação em função de uma crença de que não vai dar em nada, de que não vai dar certo, de que não vai ter o resultado esperado. Então, por exemplo, uma pessoa pode ter dificuldade ou ser relutante em solicitar alguma coisa ao seu chefe, ao seu gerente, ao seu coordenador, etc., porque ele acredita piamente que o coordenador
não vai ouvi-lo, né? Que o seu chefe não vai ouvi-lo, que o seu chefe vai negar a sua solicitação, porque na cabeça dele ele é mal educado, ele é bruto ou coisas dessa natureza. E aí, uma vez indo e experimentando isso na prática e acontecendo exatamente o oposto daquilo que a pessoa tinha pensado, ela também trabalha os seus pensamentos automáticos negativos naquela situação ou em situações que são sui generis, né? Então, uma outra forma também de identificar e responder à cognição disfuncional é o experimento, os experimentos comportamentais, ou seja, vamos para a prática em relação àquilo que estamos pensando e vamos ver se de fato o que eu estava pensando na realidade, na prática, se confirma. O quarto ponto aqui é a ênfase no positivo. É comum que o paciente, em função dos pensamentos automáticos, das suas crenças tão disfuncionais, ele dê ênfase demasiada ao negativo. Que ele, por exemplo, esteja dando atenção apenas aos aspectos negativos da sua experiência. Ou seja, ele é seletivo, há uma seleção automática da sua atenção, tão somente para aquilo que é negativo. É claro, há também uma distorção da realidade em função de tudo isso. Então nós não vamos alimentar isso enquanto psicólogos. Nós vamos dar ênfase exatamente no oposto, porque não é possível que uma pessoa só experimente coisas negativas na sua vida. Existem coisas boas também, existem coisas positivas, só que ela não consegue ver, ela não consegue enxergar, ela não consegue visualizar essas coisas boas, positivas que ela também experimenta. E aí nós vamos trabalhar isso, nós vamos enfatizar isso. Em relação a esta situação que você está trazendo para mim, qual foi o aspecto positivo? Como foi você experimentar esse ponto positivo nessa experiência? Quais foram os pensamentos bons? O que você sentiu de agradável? Como você se comportou, positivamente falando? Então nós vamos enfatizar aquilo que é positivo e não vamos entrar no jogo do paciente, dando ênfase naquilo que é negativo. E o quinto e último ponto da visão geral do tratamento é a facilitação cognitiva e comportamental entre as sessões. Há um hiato entre as sessões. Geralmente as sessões elas acontecem uma vez por semana, né? Nesse interregno aí, como é que o paciente age, como é que ele se comporta, como é que ele gerencia suas cognições. Então nós vamos também equipá-lo para que ele possa administrar essas disfuncionalidades todas que por acaso ele possa vir a viver durante a semana. Então, primeiro ponto é avaliar e responder aos pensamentos automáticos. Ele já sabe o que é, ele já sabe como identificar, agora ele vai questioná-los, ele vai refutá-los, né? Até que ponto isso é verdade, né? Analisando à luz da realidade, isso que eu estou pensando se confirma, se objetiva, vale a pena ou não eu investir nesse pensamento automático que eu estou tendo agora? Quais são os prós? Quais são os contras? Então nós vamos orientando o paciente com essas indagações a avaliar e responder os seus pensamentos automáticos. Pensar em soluções de problemas, porque é muito comum a ênfase somente no problema e a dificuldade em detectar as soluções, o paciente tem dificuldade de fazer isso. Então no consultório nós vamos trabalhar juntamente com ele e vamos vislumbrar juntamente com ele as possíveis soluções relacionadas àquele problema que está sendo apresentado, para que ele possa, durante a semana, estar colocando em prática as soluções ou a solução que lhe soar melhor. E ensinar também habilidades ao paciente. É comum que ele tenha também dificuldades comportamentais, né? Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento interpessoal, uma pessoa que tem dificuldade de comunicação, né? De iniciar, manter, encerrar uma conversa, de se inserir num grupo, né? Aí depende muito da queixa que o paciente vai estar trazendo para a gente.
Mas, de acordo com essa queixa, com esse problema, com essa situação, nós vamos orientá-lo e ensiná-lo em algumas habilidades para que ele possa estar manejando nesse interregno entre uma sessão e outra. Então é isso. Para esta terceira aula, né, nós então vimos, né, abordamos ali como que é o desenvolvimento da relação terapêutica, né, o planejamento do tratamento e a estrutura da sessão, a identificação e resposta a cognições disfuncionais, a ênfase no positivo e a facilitação da mudança cognitiva e comportamental entre sessões. Nos vemos na próxima aula. Até já. Um abraço.